Olá, pessoal, paz seja convosco, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está acompanhando a nossa aula da Escola de Crescimento Online. Olha só, quero dar uma introdução aqui dizendo uma coisa. Nós temos aqui 20 minutos, aproximadamente, para dar uma aula bíblica. Nem vou chamar de teológica, bíblica. A gente vai lendo o texto e vai explicando. Isso é pouco. É importante que você se aprofunde mais. Como? Lendo o texto, lendo comentários, lendo livros que falem, né, da carta, do livro que nós comentarmos aqui, para que você possa ter mais conhecimento. Eu considero que a nossa aula aqui é uma introdução, né, é um básico, uma referência para você começar a ter contato com o conteúdo que, no caso hoje, é carta de Paulo, né? Uma das cartas de Paulo. Então, eu quero te encorajar a dar sequência a esse estudo por conta própria, né? Correndo atrás aí, lendo. É assim, né? Em todo curso. Você tem a aula e muito depende do aluno correr atrás de, por conta própria, estudar, ler, pesquisar. É isso que faz a diferença, tá bom? Nós vamos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Rapidamente, Tessalônica, uma cidade importante da época, fazia parte do Império Romano, e Paulo escreveu duas cartas a essa igreja de Tessalônica. Eu quero ler aqui, aproveitar que é uma carta pequena, e a gente vai lendo aqui junto, para, à medida que eu ler, a gente vai comentando o conteúdo que Paulo está escrevendo a esses irmãos. Era uma época em que ele estava acompanhado de Timóteo, seu filho na fé, de Silvano, pessoas que o auxiliavam e que o ajudavam. E aqui eu quero comentar alguma coisa junto com você. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Versículo 1, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar aqui para fazer um comentário. Paulo está cumprimentando os irmãos de Tessalônica com graça e paz. E muitos têm dúvidas sobre qual que é a maneira correta de cumprimentar na igreja, não é? Cada denominação adota a sua maneira. Geralmente, todas elas com base em algum texto bíblico. Então, graça e paz é um cumprimento comum de algumas denominações. Como paz do Senhor é também um cumprimento comum. No nosso caso, a Igreja Quadrangular adota o cumprimento que Jesus usou quando ele apareceu depois de ressurreto aos seus discípulos. Ele entrou numa sala onde eles estavam e disse: paz seja convosco. Então nós cumprimentamos assim na Igreja Quadrangular, embora não seja errado cumprimentar com graça e paz. Não seja errado usar paz do Senhor. Então aqui Paulo vai usar graça e paz. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. Rapidinho aqui, vamos comentar sobre 3 aspectos aqui da pregação do Evangelho. O primeiro, Paulo fala sobre o Evangelho foi até vocês em palavras, né?
nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho. É uma das maneiras de anunciar o Evangelho, né? Pregando, falando. A segunda maneira de anunciar o Evangelho, poder de Deus. Quando Deus age com milagre, com maravilhas, com cura, com libertação, com solução de problemas, enfim, quando há sinais de Deus, o Evangelho está sendo anunciado. O próprio Jesus se utilizou das duas maneiras. Ele pregou e ele operou milagres. Então a pregação do Evangelho, ela é sucedida, ela é acompanhada dos milagres, das curas, dos livramentos, das libertações, enfim, dos sinais que Jesus deixou para nós. E terceiro, Paulo fala sobre vocês bem sabem que tipo de homens fomos entre vocês. Olha só, a terceira maneira de pregar o Evangelho. A primeira, pregando, anunciando, literalmente, né, em palavras. A segunda, poder de Deus, milagre, maravilha, manifestação de Deus. Terceira, testemunho. Ele está dizendo aqui, vocês sabem bem que tipo de pessoas nós fomos entre vocês. Vocês sabem que tipo de comportamento nós tivemos entre vocês. Então, guarde aí. 3 maneiras de anunciar o Evangelho. Em palavras, em poder e através do testemunho. Vamos na sequência aqui. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Olha só, um ponto que Paulo toca aqui importante é a questão da idolatria. Esse ponto ele é chave em toda a Bíblia e ele é controverso, porque há aqueles que dizem, que defendem, que advogam a ideia de que ter uma imagem não é problema nenhum. Você reverencia a imagem, você considera aquela imagem como a referência de alguém que foi considerado santo, né? E que, portanto, está numa categoria acima da nossa e que pode até ser um tipo de intercessor junto a Deus. Isso é completamente fora do que a Bíblia anuncia. A Bíblia diz que há um apenas intercessor. Só há um entre Deus e os homens. Só um, Jesus. Nenhum outro. Por mais que a gente admire Pedro, Maria e outros, não há nenhum outro nome entre Deus e os homens. Apenas Jesus. Portanto, qualquer tipo de idolatria, de prática idólatra, é condenada pela palavra de Deus. Deve ser deixada, deve ser abandonada, e o único Deus, o único Senhor, é o nosso Senhor Jesus. Só a Ele nós oramos, só a Ele nós clamamos e só com Ele nós contamos, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Bom, agora Paulo vai tocar num ponto aqui que é recorrente nas 2 cartas à igreja de Tessalônica, que é a questão
da volta de Jesus. Inclusive, mais adiante, ele vai tocar nesse assunto de uma maneira mais clara, mais explicativa, inclusive, sobre como acontecerá essa segunda vinda. Mas aqui ele já começa a pincelar, não é? Que nós estamos esperando o seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, que nos livrou da ira. Aqui ele já cita também a questão do juízo final, né? Que Jesus nos livrou da ira, do juízo que está por vir. Capítulo 2, e hoje a gente fica no capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Olha só, Paulo aqui começa a falar sobre um tema importante que é mal compreendido. E os crentes repetem muito isso, né? Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E aí as pessoas usam isso para justificar o comportamento delas, né? Eu falo o que eu quero, eu vou agir do meu jeito, eu não estou nem aí para ninguém, porque na verdade eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está nos colocando diante de uma encruzilhada. Aquele momento crucial da vida de todo crente, em que eu preciso escolher se vou fazer o que agrada a Deus ou se vou fazer o que agrada as pessoas. Se vou pregar o que agrada o coração de Deus ou se vou pregar o que agrada o coração das pessoas. Neste momento crucial de escolha, eu devo optar por agradar a Deus e não aos homens. Mas isso não pode servir de pretexto para eu fazer o que eu quero o tempo todo do meu jeito, sem me preocupar com as pessoas, me escondendo atrás dessa frase. E é isso que acontece muito, não é? As pessoas fazem o que querem, falam o que querem e justificam dizendo: eu estou aqui para agradar a Deus e não aos homens. Paulo também vai falar do pretexto da avareza, ou seja, aquelas pessoas que fazem a obra de Deus pensando na questão financeira. Olha, a vida financeira do crente é mais uma de muitas áreas que tem que ser consagrada a Deus. Mas a motivação do coração de alguém para pregar o evangelho nunca pode ser a motivação financeira. E aqui Paulo está deixando claro, né? Nós nunca tivemos essa motivação para pregar para vocês. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados, como os apóstolos de Cristo, mas fomos brandos entre vós, como a ama que cuida dos seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não o evangelho de Deus apenas, mas ainda as nossas próprias almas, porque éreis muito queridos a nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque trabalhando noite e dia para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o evangelho de Deus.
vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco, os que crestes. Assim como sabeis que de que modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como o Pai faz a seus filhos, para que vós andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Olha só, parar um pouquinho aqui para falar deste ponto em que Paulo cita: trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. E um pouquinho antes ele cita assim, ele diz aqui: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, e nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados, como os apóstolos. O que ele está dizendo? Não é uma crítica aos apóstolos. Ele está dizendo o seguinte: nós, como pregadores do evangelho, que vivemos para o evangelho e pelo evangelho, poderíamos viver do evangelho. Vou repetir: nós, como pregadores do evangelho, que vivemos para o evangelho e pelo evangelho, poderíamos viver do evangelho. O obreiro, Paulo vai dizer, é digno do seu salário. Alguém que dedique integralmente a sua vida a pregar a palavra de Deus, a pastorear um rebanho, a anunciar o evangelho, se dedica integralmente à obra do ministério, essa pessoa pode, não estou dizendo que ela deve, mas ela pode viver do evangelho. Ou seja, o sustento dela e da sua família pode vir da igreja, sim. Pode vir, de parte das ofertas e dízimos que os irmãos entregam na igreja. Agora, há pessoas que fazem a opção, porque tem condições, porque tem um outro trabalho. Paulo está dizendo aqui: nós trabalhamos noite e dia para não sermos pesados. Ou seja, nós não deixamos o nosso trabalho secular para que não precisássemos receber da igreja e assim a gente não foi pesado para vocês. Então aqui é uma opção de Paulo, uma opção que ele fez. Mas, via de regra, quem vive para a pregação do evangelho, vive da pregação do evangelho. E não há nenhum erro, nenhum demérito nisso. Por isso, versículo 13, também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também sofrestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. Por isso, bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Vou terminar aqui nesse trecho, tá certo? Paulo fala um pouco aqui da perseguição que a igreja de Tessalônica, assim como as demais, sofriam por parte daqueles que tentavam a todo custo impedir
a pregação do Evangelho. Isso era algo muito comum no primeiro século e é até hoje. A perseguição ela vai ganhando uma cara diferente, um formato diferente, ela vai usando uma metodologia diferente, mas ela não cessa. Na verdade, a perseguição ela é importante para a igreja. A perseguição é importante para a igreja. A perseguição ela empurra a igreja, ela leva a igreja ao propósito de Deus. Como assim, pastor? Vou terminar dando um exemplo. A perseguição que os primeiros cristãos sofreram em Atos. Eles estavam em Jerusalém. Só que Jesus tinha dito, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder, mas permaneceram em Jerusalém. E esse não era o propósito de Deus. Então a perseguição veio. E com a perseguição, eles se viram na necessidade de correr, de sair, de se espalharem. E com a perseguição, a igreja se espalha e o evangelho, por consequência, se espalha pelo mundo. Então, a perseguição sempre vai servir a um propósito de Deus. Até o próprio diabo, que Paulo diz, a gente quis ir visitar vocês, eu quis ir visitar vocês, não só uma vez, mas o Satanás me impediu. Até o próprio diabo, ele serve aos propósitos de Deus. Até o próprio diabo. Tem um autor que fala sobre, pro rato a gente coloca a ratoeira, pro diabo Deus coloca a sataneira. Deus usa o diabo para os seus propósitos. Ele usa a perseguição, ele usa tudo. Deus usa tudo. Claro que o diabo não faz isso de maneira consciente, mas Deus permite que as coisas vão acontecendo, que o próprio diabo haja para que alguma coisa, algum propósito dele seja alcançado. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido bem. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, o tempo aqui é curto, você pode me procurar na igreja e eu vou esclarecer para você, tá bom? Deus abençoe. Semana que vem a gente continua.